Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de hoje iremos adentrar um pouco no livro de Juízes. O livro de Juízes deveria muito bem ser um livro de glórias e um livro de bênçãos para o povo de Israel daquela época. Se o povo de Israel daquela época tivesse ouvido as instruções de Deus e tivesse obedecido de fato à verdade do Senhor. Como de fato isso não aconteceu, o livro de Juízes é um livro de altos e baixos. É um livro que demonstra uma grande parte da infidelidade de Israel para com Deus. E pelo fato deles terem sido tão infiéis, se prostituído com tantas coisas horríveis, é um livro triste de se ver. É um livro que você fica receoso, pois nós também podemos incutir nesse pecado da idolatria, do abandono do Senhor. E a gente vai ler uma passagem aqui, bastante edificante, que fala um pouco sobre essa situação aí. Juízes capítulo 10, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Versículo 11. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Aqui, o povo estava sendo oprimido, estava sendo massacrado pelos povos vizinhos. Mas por que motivo isso aconteceu? Por conta da idolatria, por conta do abandono da lei de Deus. Deus estava sempre disponível para o povo de Israel, mas o povo de Israel teimava em querer se envolver com os deuses estrangeiros. Muito provavelmente, por conta de misturas de raças, tanto da raça dos israelitas quanto do povo gentil daquela época, isso ocorreu, pois os israelitas começaram a adquirir muitas das práticas maldosas aos olhos de Deus que esses povos faziam, como adorações a ídolos, como o abandono deles da presença de Deus, o não seguimento da lei do Senhor, que ele havia colocado para Moisés naquela época. As 613 leis de Moisés estavam sendo duramente desrespeitadas. Eles haviam abandonado o Senhor. E quando isso ocorreu, o Senhor permitiu que estes povos vizinhos adentrassem Israel, subjugassem o povo, fizessem do povo um povo escravo por determinado tempo. E eles clamaram a esses deuses aí que eles passaram a servir. Obviamente, esses deuses são deuses feitos por mãos humanas, feitos de pau, feitos de pedra, e eles colocaram estes
ídolos no lugar do Senhor, fazendo abominação aos olhos de Deus. E aí Deus simplesmente ouviu o clamor deles, porque eles falaram aqui no versículo 10, então os israelitas clamaram ao Senhor. Depois que eles tentaram de tudo com os deuses dos amorreus, os deuses para frente do Eufrates, esses deuses aí dos povos vizinhos, depois deles terem tentado clamar a eles e viu que realmente não havia nenhum tipo de resposta, eles lembraram de Deus. Olha só, como uma mulher traída pelo seu marido, o seu marido voltou para sua mulher arrependido, mas com o coração ainda distante de sua amada. E aqui no versículo 10 ele falou: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Então aqui eles reconheceram, eles voltaram, eles ficaram com o coração arrependido, voltaram diante de Deus para clamar ao Senhor, o Senhor tirar todo o jugo que os povos vizinhos estavam realizando para com Israel. O Senhor respondeu, versículo 11, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Eles clamaram ao Senhor, por quê? Porque sabiam que só o Senhor poderia resolver este caso. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Então aqui Deus havia rejeitado o povo, porque o povo havia buscado outros deuses. O povo não tinha olhado para a suficiência de Deus na vida deles e resolveu buscar outras coisas. Falsos deuses, falsas práticas. E isso é abominação diante do Deus de Israel. E aí ele falou no versículo 14, clamem aos seus deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Então clame a eles. É a mesma coisa, a mulher fala para o marido, vai lá para sua mulher que você procurou fora do casamento, para sua amante, corre aos braços da sua amante, que a sua amante resolve isso aí, porque eu não vou mais resolver isso aí. Mas, como nós estamos falando de um Deus misericordioso, como nós estamos falando de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus que tem plena compaixão do seu povo, olha o que aconteceu. Versículo 15. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles estavam aqui com o coração apertado, clamando a Deus, livra-nos agora. E aí Deus respondeu. Então olha só o que aconteceu. Eles estavam com o coração arrependido e clamaram a Deus. E mais que isso, eles não apenas clamaram a Deus e realizaram o versículo 16 aqui, ó. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Então, eles não só reconheceram o seu pecado diante de Deus, mas também abandonaram as velhas práticas, para que pudessem realmente dar crédito a Deus, agradar a Deus, tentar adorar a Deus, tentar correr atrás do tempo perdido. Então prestaram culto ao Senhor. E aqui na parte B do versículo ele diz, ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Então, Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus justo. Ele olhou para toda aquela situação, a situação do povo de Israel daquela época, uma situação horrível, uma situação que o povo estava sendo oprimido. O povo de Deus daquela época estava sendo massacrado. Mas ele olhou com um olhar de misericórdia, mandou um juiz, no caso, que era Jefté, para, mais uma vez, livrar o povo das garras dos povos vizinhos. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que quer ver
a sua população, o seu povo, livre de todo mal, livre da idolatria, livre da maldade. E Ele é um Deus que gosta de se relacionar com o seu povo. Vou pegar uma passagem aqui em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Antes deles tomarem posse da terra prometida, ou melhor dizendo, antes deles usufruírem de fato de toda a terra prometida, Josué fez uma proposta aqui para o povo de Israel, que está no capítulo 24 de Josué, no versículo 14, que diz o seguinte: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir, a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então Josué já havia dado a proposta aqui para eles. Se vocês querem receber bênçãos, se vocês querem receber vida, vocês sirvam ao Senhor. Se vocês quiserem receber maldições e receberem morte, sirvam outros deuses. Simples assim. Eles estavam servindo outros deuses no livro de Juízes. Estavam na idolatria, na prostituição. Mas Deus olhou para o coração deles, que realmente era um coração que estava arrependido, um coração que queria realmente voltar para os caminhos do Senhor. E o Senhor, mais uma vez, demonstrou toda a alegria e todo o amor para poder resgatar esse povo. Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um coração arrependido. Portanto, eu e você devemos ter um coração arrependido diante de Deus, para que Deus possa se agradar da minha e da sua vida. Você está disposto a fazer como o povo de Israel daquela época? Não de uma forma desobediente, mas de uma forma de coração arrependido? Será que eu e você estamos dispostos a realizar isso aí? Que possamos usar esse exemplo. Pois se a gente realmente tiver um coração arrependido, e não só um coração arrependido, mas também com atitudes que sejam de acordo com a vontade de Deus, pois o povo de Israel daquela época, ele também se desvencilhou de toda adoração falsa aos ídolos. Eles não apenas ficaram arrependidos, mas abandonaram a falsa adoração para que pudessem realmente prestar um culto que fosse agradável a Deus. Será que eu e você estamos dispostos a isto? Se estiverem dispostos, eu estou à disposição aqui para te ajudar, para a gente poder prestar esse culto com um coração arrependido e com um coração restrito a Cristo Jesus. Pois Deus não resiste a um coração verdadeiro e a um coração arrependido. Que possamos, eu e você, ter um coração arrependido diante de Deus e que possamos realizar ações de graças em favor do nosso Salvador e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com a sua vida, compartilha ele com o seu bom procedimento. Nós estamos aqui para servir a Deus e realizar as boas obras que Ele mesmo colocou em nossas vidas para aqueles que amam a Ele. Se você gostou desse vídeo, também dá um like e se inscreva no canal para dar uma força para a gente. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!